Fala, galera, sejam bem-vindos ao podcast Pode Advogar, podcast da advocacia da primeira divisão. Meu nome é Felipe Rossi, professor e advogado, e hoje eu conto com a presença ilustre de um grande amigo, na verdade um profissional que a gente já comentou em outras oportunidades aqui, com quem eu guardo, assim, uma admiração única. Posso dizer que a gente dividiu ali um momento especial, uma tribuna muito difícil, logramos êxito e, claro, foi um aprendizado, uma troca muito intensa. Então, hoje, vou apresentá-los aqui, efetivamente, o nome do nosso querido amigo, Dr. Tiago. Seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com o senhor hoje. Satisfação é toda minha, Felipe, honrado pelo convite e vamos bater esse papo aqui no dia de hoje, né? Como você já disse, nós nos conhecemos num júri bastante complexo e que tivemos excelentes resultados. Vamos falar desse júri também no dia de hoje. Vamos. Né? Para contemplar o pessoal aí num júri bastante interessante que foi anulado. Né? Foi anulado e foi refeito. E novamente tivemos êxito. Vamos falar sobre isso. Uma satisfação estar aqui, na sua presença e pelo convite também do Eduardo, né, que era o outro advogado nesse júri. E vamos conversar essencialmente sobre júri, sobre defensoria, sobre advocacia, sobre direito. É o que eu gosto de fazer, Tribunal do Júri. A gente vai falar muito sobre isso no dia de hoje. Show. E, Tiagão, eu fiz questão... Tiago é um grande amigo, então eu já fiz questão, assim, de desvencilhar, no primeiro momento, trazer a figura, né, humana do Tiago, porque o Tiago é defensor público. Então, eu quero que, assim, fique bem consignado ao longo de todo o episódio, que vocês vão ver um cara muito humano. Então, para além do cargo, o que eu verifiquei, o que eu aprendi naquele dia, é que dentro da nossa área de direito, a gente sabe que tem muita gente que se veste do cargo e vira o cargo. Mas o ser humano, o Tiago, me mostrou, assim, a presença muito mais do indivíduo do que o cargo. Então, ele é defensor público aqui no Distrito Federal, tem uma larga experiência na atuação de tribunal do júri, né? O convite, ele não é à toa, ele vem nesse momento, sobretudo agora no final do ano, porque trata-se de uma pessoa que tem um olhar empático. Então, trata-se de um profissional que se importa com a família, que vai no local do crime, que busca informações. Então, não é simplesmente um cumprimento do ofício. Não é simplesmente cumprir uma tarefa, um dever, esperar o salário no final do mês e tá tudo certo. Então, esse momento é importante porque a gente vivenciou essas angústias. Vocês vão ver ao longo de todo o papo como que foi essa experiência. Então, por conta disso, o convite agora é extremamente permanente, assim, pertinente. Eu digo todo episódio que é muito importante, é uma alegria, mas em especial hoje, vocês vão ver que o teor do que foi aquele julgamento, como foi o desenvolvimento, o tanto que isso acabou mexendo com todo mundo e o resultado depois. Mas, antes da gente entrar aí no nosso papo, vamos lá, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Bota aí na tela, Ricão. Primeiro, Puríssimo, açaí Puríssimo. Para quem não conhece, a Puríssimo tem o melhor açaí, sem sombra de dúvidas, que você pode consumir. No Distrito Federal, você vai lá na CNB3, na loja do Luizão, lá em Taguatinga Norte, pertinho do Sesc. Você vai lá, fala que é seguidor do podcast Pode Advogar, desfruta do seu desconto, aproveita o melhor açaí que rola na cidade, sem sombra de dúvidas, vai lá. E Puríssimo, muito obrigado pelo apoio, sempre parceirão nosso. E aí, óbvio, teve um mimo, né, pro nosso convidado, Tiagão. Obrigado. Puríssimo. E claro, não pode faltar pro nosso queridão, o nosso Sombra aqui, o famoso Sombra do podcast Pode Advogar. Pegou, o Sombra que já pegou. Um dia eu mostro o Sombra, hein, galera? Um dia o Sombra vem. Então, Henricão, aproveita aí o Puríssimo, sei que você sempre curte bastante. E nós temos também, né? Então, lembre-se, 20%, vai lá, fala que é seguidor do podcast Pode Advogar, curte nas redes sociais. Luizão, muito obrigado. Puríssimo, valeu, tamo junto. E nós temos também a nossa outra patrocinadora, Makes Store. Ela tem a sua loja, seu quiosque na Galeria Labelle. Você vai lá em Águas Claras, diz que é seguidor do podcast Pode Advogar, você tem até 10% de desconto. Ainda não acumulável, mas diz lá que é seguidor do podcast, sem sombra de dúvidas. Final do ano chegando, você já consegue comprar aqui o seu presente daquele jeito, com desconto. Quer se embelezar? Vai lá na Makes Store. Bem, feito o agradecimento, né, aos nossos patrocinadores, até porque, Tiagão, esse momento inicial, assim, cara, podcast é massa, mas aquela história, você tem que criar toda uma malha, conhecer as pessoas, trazer, e você vai vendo as pessoas que vão te incentivando, e os nossos patrocinadores estão conosco desde o começo, né, e eu repito para todo mundo que tá assistindo, que a gente não divulga coisa ruim. Então, ofereceram pra gente um restaurante, eu comi, passei mal, falei, não, esse daí não rola. Não rola, não dá. Tiagão, começar do começo. Velho, como é que foi essa pegada, assim, de
defensor público? Tu, pô, dentro da faculdade, a gente que tá em sala de aula, assim, é meio raro, quero ser defensor público. Só depois que a galera estagia no órgão, conhece, vê ali o dia sofrido, aí o camarada fala, não, quero ser defensor. Como é que foi essa ideia de virar defensor público? Pois é bem inusitada a minha ligação inicial com a Defensoria Pública. Por quê? Ontem eu estava na UNB, fui convidado a dar uma aula na UNB lá pela professora Maiara, minha colega defensora, que dá aula lá na UNB, e eu falava isso com alunos, né, de vários semestres lá, que normalmente, e eu creio que ainda hoje é assim, normalmente os alunos, inicialmente, eles não têm esse sonho de ser defensor público, né? Uhum. Até porque existe hoje sempre, né, assim, muita pecha em relação ao advogado criminalista, ligam a defensoria muito à área criminal, e não foi diferente comigo, né? Eu entrei na faculdade no ano 2001, já tem um tempinho, e se hoje ainda essa realidade, né, de você não sonhar, não pensar na defensoria como seu sonho profissional, naquela época, muito menos, até por conta da falta de visibilidade, da falta de estrutura. Então, eu confesso que não foi, nunca tinha sido assim meu principal objetivo ser defensor público, né? A gente pensa, quando a gente está na faculdade, a gente pensa na magistratura, e eu pensava na magistratura na faculdade. No Ministério Público eu nunca tive esse sonho de ser promotor, apesar de ter feito já acho que 2 concursos, num deles até eu estava na fase oral e deixei de ir porque eu já estava aprovado na defensoria, mas indo direto ao ponto, a defensoria surge na minha vida a partir do momento que eu venho para Brasília. Quando eu fui analista no STF durante 5 anos, antes de me tornar defensor. Quando eu cheguei em Brasília é uma cidade um pouco complicada para quem vem de fora, né? Principalmente para morar no plano piloto. Então, eu senti um impacto muito grande, que eu sou de Salvador, na Bahia, e eu senti um impacto muito grande, uma diferença cultural muito grande, e quis voltar para minha cidade, né? E o primeiro concurso que abriu lá foi da Defensoria Pública. Então, foi esse o meu primeiro contato, de saber não da existência, mas saber de forma mais aprofundada o trabalho que a defensoria desenvolve na sociedade foi através desse querer voltar para casa, né? Então, foi por essa razão. E eu fiz esse concurso da defensoria e acabou demorando um pouco de ser chamado, porque as defensorias ainda hoje vivem, né, com um orçamento apertado, tem certa dificuldade para nomear os seus membros, criar quadros de funcionários, e isso aconteceu à época, e acabou demorando um pouco, e nesse meio tempo eu comecei a fazer outros concursos, e também fiz o da defensoria daqui, né? Já conhecendo um pouco a realidade, fiz o da defensoria daqui. Quando fui nomeado defensor na Bahia, já tinha sido, inclusive, aprovado aqui na defensoria do DF. E em 2014 eu fui para a defensoria da Bahia, nomeado, né? Tomei posse, e foi lá o meu primeiro contato, de forma também muito inusitada, com o Tribunal do Júri, né? Com o Tribunal do Júri, porque, por incrível que pareça, eu era pessoa que não gostava de falar em público, né? Eu acho que é um medo do ser humano, né, de forma geral, se expor, né, em público, e eu tinha esse receio. Na faculdade. Eu tinha a possibilidade de escolher os professores, com uma faculdade grande, né, Universidade Católica de Salvador, onde eu me formei, e eu sempre buscava os professores que faziam provas escritas, sem esse negócio de trabalho para apresentar, né, lá na frente, porque eu tinha realmente pavor de falar na frente, tinha uma certa timidez. E o Tribunal do Júri surge na minha vida porque, como eu tinha que voltar para o DF, né, eu voltaria para o DF, e a minha decisão já estava tomada de voltar para a defensoria do DF, e eu escolhi um local próximo de Salvador para vir constantemente ao DF, porque meu filho tinha acabado de nascer, e eu precisava vir pelo menos de 15 em 15 dias até ser nomeado aqui. E esse local é onde eu tinha parentes lá no interior da Bahia para me dar um suporte durante esse período, que seria no máximo ali 2 meses, acabou se tornando 8 meses. Nossa. E nesses 8 meses, eu indo para esse lugar, eu ia ter que fazer júris,
né? E eu encarei essa realidade e acabei gostando. E, Thiago, nessa parte do júri, assim, a Defensoria Pública, até uma dúvida minha, ela faz algum curso? Ela te prepara? Como é que é essa ideia da estrutura para receber o recém-aprovado e jogar num plenário do júri, que, ao meu sentir, é o momento mais delicado, difícil, teatral, que você precisa de uma preparação teórica. Tu tem que fazer um plus, não é simplesmente só ir lá e fazer uma defesa. Existe alguma coisa assim que preparem vocês? Pois é. Eu vou falar pela Defensoria da Bahia, né, que foi a minha experiência, e vou falar um pouco pela Defensoria aqui do Distrito Federal. Na Bahia, nós tivemos um curso de formação, mas eu não me lembro agora se cheguei a até assistir o Tribunal do Júri. Eu acho que eu não assisti. Né? Então, eu fui para o primeiro Tribunal do Júri sem nenhum tipo de experiência. Né? Vai lá e faz. Você passou no concurso, provavelmente você deve estar preparado. A gente sabe que não é assim. O Tribunal do Júri é um caso à parte, é uma vida à parte, é uma questão jurídica à parte. Então, não foi assim. Aqui no DF também não teve curso de formação na área específica do Tribunal do Júri. Tá? O que acontece? Nos últimos anos, a gente tem dado aulas aos defensores que vêm entrando, as turmas que vêm entrando. Mas eu entendo que é muito incipiente ainda uma aula teórica. No Ministério Público daqui do Distrito Federal, além de tomar aulas teóricas sobre o Tribunal do Júri, os novos membros, eles acompanham num número, me parece que de 6 júris, são acompanhados de promotores mais experientes para auxiliá-los naqueles primeiros júris. Me parece que no primeiro eles ficam só observando, no segundo já fala alguma coisa ali em complemento, no terceiro já tomam a frente e falam inicialmente. Eu acho que esse é o caminho que a Defensoria também tem que trilhar. Mas essa não é a realidade, falando da Defensoria aqui do DF e da Bahia, à época que eu tomei posse. Então, eu, graças a Deus, tenho que agradecer muito ao Antônio, né? Porque eu tomei posse aqui, passei um tempo, 2 meses na família, 1 ano na VD de Ceilândia, e surgiu a vaga para titularização logo no Tribunal do Júri, que, apesar de ser novo, né, consegui titularizar porque o júri é um lugar que poucas pessoas querem atuar por conta da densidade do trabalho, do estresse, ainda mais na Ceilândia, que o volume é grande, né, se comparado a outras regiões. Então, o Antônio foi meu professor, foi meu curso de formação, né, e a quem eu agradeço sempre. Né? Então, meus primeiros júris aqui foi, não acompanhado com ele, mas trocando muita ideia com ele, ou assistindo ele atuar, né, nos júris dele. Então, isso me ajudou muito a me preparar para fazer os meus aqui em Brasília sozinhos. Entendi. Porque, assim, o que eu vejo, né, sobretudo quando a gente vai dividir, que eu acho que tu também passa desse medo, que quando a gente vai dividir plenário com outros colegas, Sim. É desesperador, né? Porque tu não sabe o que vai vir, e aí tu consegue ver as pérolas, né? A última, eu acho que o Eduardo até queria te contar essa aqui, hoje infelizmente ele não pode estar, mas a gente presenciou um protesto. Protesto, excelência, foi muito... Imagina. Sabe aquela coisa de série? Caricata, né? O caboclo, ele não assistiu um júri. Ele foi meter um protesto no meio da fala, assim, todo mundo ficou olhando. Sabe quando você fica, meu Deus do céu, essa vergonha no débito ou no crédito? E o cara mandou essa. Mas a gente lembrou muito dessa fase inicial, sabe? Porque é muito difícil. Eu sou o professor que passa atividade. Eu sou o professor que agora tô botando os alunos para gravar vídeo. A realidade é online, então sustentação tá online. Tem que trabalhar diversas competências. Então, o que eu verifiquei? E cada vez mais, tu tá vendendo um produto enlatado, faculdade, engessado, para alguns objetivos. E essa parte prática, ela é tão específica que, até assim, o que eu vejo, a experiência, ela te ensina. No seu caso, no meu caso, ela teve que forjar, literalmente, porque foi na pancada, foi aprendendo. Mas, assim, existem facilitadores hoje, né, sobretudo com essa questão da popularização da educação, que te permitem realmente ter um acesso. E sobre essa questão de cursos, eu sei que tu dá aula sobre essa matéria, assim, mas como é que tu vê essa ampla divulgação de cursos de atuação, de prática? Qual é a sua opinião sobre essa ideia de elementos que possam auxiliar ou esses cursos que estão no mercado? Olha, sobre
os cursos, né, em si, eu não sei lhe dizer porque eu não fiz esses cursos, né? Como você disse, eu tenho com o Antônio, não digo que eu tenho um curso, nós damos um curso, né? Porque eu não tenho estrutura nenhuma de curso, não tem nada permanente. Esse ano, por exemplo, nós não fizemos o curso, né? Então, assim, nós já tivemos algumas edições do curso e eu acho que é um facilitador, né? O curso teórico é um facilitador para quem quer realmente atuar no tribunal do júri. Eu costumo dizer que a técnica jurídica ela é premissa sem a qual você não consegue fazer um tribunal do júri, né? Mas ela está longe de ser algo, o instrumento principal do tribuno no tribunal do júri, muito longe disso. Então, o tribunal do júri é muito mais do que direito, né? E assim, a prática, você assistir outros tribunos, você assistir atuações, entender os processos, a diferença entre as causas, que vai lhe ensinar de forma mais aprofundada, mais ampla, que vai fazer com que você mude o seu patamar. O curso é muito importante porque ele vai encurtar caminhos, né? Por exemplo, se eu tivesse tido um curso, né, o curso esse que eu e o Antônio promovemos, muitas coisas eu teria feito melhor, né? Uhum. Eu teria feito melhor, teria encurtado o caminho, não tinha batido cabeça em muitas coisas, eu saberia muitas argumentações que no início eu não tinha noção, né, de como argumentar. Eu já vi várias argumentações do Antônio em plenário, assistindo ele atuar, que eu me utilizei depois, né? E isso a gente passa no curso. Então, o curso, quando é feito por pessoas que realmente têm a experiência prática diária, e por isso que a defensoria, né, os defensores acabam podendo contribuir mais do que a maioria dos advogados particulares, que a gente sabe que não tem a mesma quantidade de júris num ano que um defensor público atuante, titular de um juiz do júri, né? Por isso que a experiência, né, eu digo sempre isso, não é que sabe mais ou sabe menos, é por conta da experiência. E o tribunal do júri é experiência. É a experiência do tribunal do júri que vai te ensinar, vai te mostrar os atalhos, os caminhos para você conseguir convencer o jurado daquela argumentação, daquela sua tese. Então é isso que a gente procura passar no curso. Se você conhece pessoas, né, advogados, que também conseguem ter essa experiência pela quantidade de plenários que já fizeram, né, pela expertise no tribunal do júri, ótimo. Façam, eu acho que é bastante importante, mas além de fazer, presenciem o tribunal do júri na cidade de vocês, onde vocês atuarem. Sempre que tiver um plenário, eu acho que vale muito a pena você dedicar aquele tempo ali de assistir, tipo você pagando um curso gratuito, né, de Entendi. você assistir as pessoas realmente experientes. Agora, não é todo mundo, né? Porque às vezes você vai assistir um tribunal do júri e eu realmente, vão me desculpar, mas eu tenho certas situações que eu não consigo ficar no plenário assistindo, né? Eu não tenho a mínima condição de ficar no plenário assistindo e, infelizmente, não é raro. Não é raro a gente ver isso. O tribunal do júri é um lugar muito sério, a gente está lidando com a vida de uma pessoa, né? O promotor está lidando com a vida de uma pessoa que se foi, normalmente. Então, há uma seriedade ali muito grande, não é lugar para você sei lá, a pessoa inexperiente fazendo aventura lá para ver, tipo, uma loteria. Será que vai dar certo? Será que eu vou acertar a tese? Será que eles vão... Não é será, você tem que dar seu máximo, porque você dando seu máximo ainda assim é difícil, né, dos jurados acatarem por toda uma questão punitivista que existe por trás. Então, assim, é um lugar que eu até critico isso, né, que não só da OAB, mas da Defensoria também, que a gente devia ter uma certa experiência anterior, né, com pessoas que já são experientes no júri, né? Por exemplo, advogado só vai fazer plenário sozinho depois que ele fizer no mínimo 10 acompanhado de um tribuno, um advogado que já tem larga experiência, porque a vida da pessoa que está em jogo ali, e muitas vezes essa pessoa não tem noção do que é o tribunal do júri. O próprio réu e a família do réu não tem noção do que é ali, do quanto ele precisa de um profissional com bastante experiência para atuar, e acaba contratando uma pessoa que não tem a mínima condição de estar lá, e assim, ninguém nasce sabendo, né? Sim. Não é uma crítica dizer assim, você não pode estar lá, não, mas tem que ter um mínimo de experiência
para atuar no tribunal do júri, que é um lugar de muita complexidade. Então, eu sempre falo isso, né, que na defensoria também deveria ser assim, antes de você atuar sozinho, você atuar com uma pessoa que um defensor que já atua no tribunal do júri. Na advocacia, a mesma coisa, né, porque imagina, a pessoa sai da faculdade, faz o OAB e vai fazer um plenário, qual vai ser o desenvolvimento? A não ser que ela seja um gênio, existem, né, pouquíssimas pessoas geniais, mas a gente sabe que essa não é a realidade. Então, é bastante preocupante essa questão. O meu primeiro júri eu tremia. Eu tremia, eu ficava com medo, assim, no primeiro momento assustava, até porque realmente eu não tive um mentor. Então, o primeiro júri foi no jeito, assim, né? Conversando com o juiz para tentar ali, me aproximar, com os servidores, promotor meio carrancudo, assim, já básico, né? Aquele padrão. E aí, então, foi um plenário tranquilo, não teve muita treta, não teve muita confusão, sabe? Foi bem suave mesmo. Vou abrir aqui para... Claro, fica à vontade. Tomar. E assim, o que eu pude perceber é que o Felipe daquela época, eu acho que, cara, seria totalmente diferente, assim, sabe? A questão de postura, de se impor. Deu certo o resultado, foi bom, ele, sabe, não pegou as qualificadores que tinham. Mas eu sei que faltou o trato humano da coisa de verificar como que o jurado tá se manifestando, aquele momento que o jurado tá cansado, que você pega... Eu já vi tu fazendo várias vezes que tu vai dando uma andada, vai, anda, próximo, pega, grita. E eu já vou trazer uma coisa pra vocês. O Thiago tava fazendo um júri em Brasília, e aí eu não lembro agora qual era o caso, mas era um caso interessante também, um caso que pegou polêmica. E aí ele pegou e falou assim, o promotor, você que fez júri lá com o Thiago da Celândia, né, aquele que é meio chato. Eu quero que tu, inclusive, traga pra gente, Thiagão, essa ideia de como que foi essa virada de chave pra você sair do defensor público lá do local pra virar o Thiago, aquele chato, aquele cri-cri, aquele enjoado. Ruim demais fazer jurado. Pois isso é interessante, né? Eu costumo dizer que, a depender de onde vem a crítica, é elogio. Sim, né? Com certeza então, é assim, elogio, com certeza. Então, assim, eu creio que o Ministério Público, que é um órgão com uma consolidação muito maior do que a Defensoria Pública, e até hoje é assim, eles estavam muito mal acostumados, né, a deitar e rolar no plenário. Né? Deitar e rolar no plenário com defensores, né, que não tinham tanta aptidão, né, para o tribunal do júri, com advogados que não têm experiência, né, que não são tão combativos, e eu acho que a minha chegada na Ceilândia acabou incomodando um pouco nesse aspecto, né, porque eu sou uma pessoa com uma personalidade forte, né, eu eu sou intransigente na defesa dos meus assistidos, eu não vou ficar querendo manter a amizade para acabar prejudicando o meu assistido. Ou seja, eu não vou deixar de argumentar ou contra-argumentar ou rebater de forma veemente, tá, o promotor de justiça, porque vai ficar um clima... Não tem isso. Então, no início, realmente, acontecia isso, né? Deles assustarem, e houve até algumas espécies de perseguições, né? De mandarem notificar minha corregedoria umas 2 vezes, por questões que absolutamente bobas, né? A ponto da Defensoria mandar de volta a resposta com menção de elogio à minha atuação. Então, já aconteceu isso em plenário, ameaças o tempo inteiro. Agora em Brasília, essa semana, ameaçado de me processar. É normal, né? Promotor? É normal. O outro lá disse que ia me mandar cópia, até colocou na ata. Essa situação foi ridícula. Colocou na ata porque eu falava que a carne mais barata do mercado era a carne negra, né? Meu assistido era um negro, e com uma crítica, né? Eu acho que ele não entendeu. E um trecho de música. E um trecho da música de Elza Soares, né? E eu falava isso, né? E ele colocou na ata lá que ia mandar para criminal para me processar por injúria racial, racismo e um monte de coisa lá. Mas já fui uma outra vez responder, não eu responder, né? Como testemunha lá em relação a uma treta que teve lá no agente de escolta, né, que estava
não é que nem só influenciando, estava meio que coagindo o réu a falar A ou B, e eu não era nem meu assistido, era de outra pessoa. E aí a promotora de justiça disse que eu ia responder por calúnia, que eu estava caluniando o agente da escolta. Acabei indo na corregedoria da polícia como testemunha para narrar esses fatos. Nada contra o agente da escolta, mas achei um absurdo aquilo lá. E só houve essa denúncia ao juiz no dia por conta da insistência dele, mais de uma vez, né? Né? Um réu de outro advogado, mas eu não ia deixar aquilo acontecer dessa forma. Sim. Então, assim, existiram muitas situações, né, e deles querendo perseguir, achar que eu sou chato, que isso e tal, mas é porque, assim, o meu trabalho, ele é com convicção, entendeu? Com convicção e personalidade. Sim. Então, assim, eu não tenho papas na língua na hora de falar as coisas. E, assim, ó, se vai te ofender, desculpa, mas eu não vou falar nada do pessoal. Mas se meu contra-argumento vai ofender, eles ficavam muito ofendidos antes, porque eu criticava o órgão do Ministério Público. E eu acho que crítica é algo que a gente tem que gostar, principalmente quando elas são verdadeiras, né? Quando elas são verdadeiras. A Defensoria é alvo de crítica, deve ser alvo de crítica, porque está longe de ser o órgão perfeito, né? Então, assim, eu acho que a gente só cresce com base na crítica. Mas eu acho que eles perceberam durante esses anos, né? São muitos anos já. Eu estou no júri desde janeiro de 2016. Quanto tu já fez Thiagão? Já fez quanto? Júris, eu tenho uma contagem lá, tá faltando fechar os números, mas eu já fiz 202, 205 plenários. Então, tá faltando fechar o número, porque quando eu fui contabilizar, tem uns processos que eram físicos e são em segredo de justiça, eu tenho que ver se foi eu, se foi o Antônio que fez aquele júri, e ainda não tive acesso. Mas são mais ou menos isso aí, duas centenas e um pouquinho. Então, eles perceberam que aquela pessoa sou eu sou verdadeiro, porque às vezes acabam pensando que eu tô querendo mitar, né? Sim. E assim, o meu Instagram também, né, foi alvo já inúmeras vezes de críticas no plenário, de printarem lá matérias. Sério mesmo? Muitas vezes. Já deixei pra galera que tá assistindo. Coloca, direto do plenário do júri. Você vai seguir lá, vai curtir vários casos. Assim, eu sou um seguidor assíduo. Tem até que eu até deixei, né? Não por conta do Ministério Público, mas assim, por preguiça mesmo. Deixei de narrar muitos júris ultimamente, mas até segunda-feira eu vou narrar um júri que aconteceu, o último júri que aconteceu na Ceilândia, que é uma história, assim, espetacular, né? Triste, mas espetacular em termos de excentricidade, coisas assim do Nordeste, briga entre famílias, envolvendo, pra você ter ideia, 5 famílias, e a treta maior que acabou ocorrendo nesse júri foi briga interna numa família, mas treta envolvendo famílias dos Maias, dos Suassunas, do Ariano lá. Que loucura. Francalinos, dos Guedes, lá no Nordeste, e várias mortes até do presidente da Câmara de Vereadores de uma cidade chamada Alexandria, morte de testemunhas, um negócio assim muito, muito inacreditável, né? E aí vieram matar um senhor aqui, o caso era de 1996, né? Vieram matar e o nosso assistido estava respondendo por ser mandante. Agora, já que a gente entrou nesse assunto... Então vamos, porque a gente gosta de falar dos casos aqui, eu quero perguntar depois do backstage também. Vamos falar só um pouquinho que é interessante. O caso de 1996, né? E aí, olha a questão. Processo, a pessoa foi denunciada, né? Foi denunciada e não foi encontrada. Então, já estava em vigor o 366 da suspensão. Sim. E aí, quando foi agora, em 2022, o advogado, achando que estava prescrito, atravessou uma petição com a procuração do acusado. O processo voltou a correr. Puta merda. Mas eu até que achei né, uma temeridade, né, uma falta de competência do advogado para verificar aquilo.
Inclusive, eu não sei nem se ele tá vivo, né? Porque o rapaz é mandante, segundo o Ministério Público, de mandar matar todo mundo, pode ter mandado matar até o advogado, né? Às vezes não sabe que o advogado errou, depende. Não sei. Mas, Nossa, enfim, eu sei que ele atravessou essa petição e o processo voltou a correr. Voltou a correr, como tinha ciência, né? E, enfim, foi a júri, mas foi absolvido. O próprio promotor de justiça pediu absolvição por falta de prova. O crime de mando, né? Como é mandante, o partícipe por mando é bem complexo, né? Outra curiosidade desse caso é que envolvia 5 irmãos, né? Nossa. 5 irmãos, sendo que 4 tinham o mesmo nome. O nome idêntico. Puta merda. Só nascido em cidades diferentes lá do Nordeste, né? E diferenciava pelos apelidos. Coisa de louco. Então, assim, eles acabaram percebendo, falando da questão do chato, isso, aquilo, outro, né? Acabaram percebendo que eu sou aquela pessoa, né? Eu não vou deixar o júri correr solto. Sim. Eu não vou deixar... Chegou um promotor uma vez lá, né? E eu contestei uma postura do juiz de direito no dia, né? Que temos total... convívio, né? E bom convívio com os juízes da Ceilândia, do Tribunal do Júri da Ceilândia. Mas uma coisa é o bom convívio, outra coisa é o procedimento. E se tiver errado, eu tô ali também, né? Claro. Como advogado para fazer algo. E aí o promotor, mas eu nunca vi isso. O defensor advertiu o juiz, isso e aquilo. Eu perguntei a ele o que é que eu tava fazendo ali. Se não era para isso, né? Porque eu acho que eles pensam que eles são os fiscais da lei. Lá em outro campo pode até ser, mas no júri, no direito, né, no processo penal, eles são partes. É o que Mário Noni fala, que é impossível desvencilhar a ideia do fiscal. Eles são partes e fiscais da lei, somos todos nós, operadores do direito, né? Uhum. Quando a gente faz um recurso, a gente está fiscalizando a aplicação da lei, a gente está entendendo que a lei está mal aplicada. Quando a gente está pedindo a retirada de uma tese, né, de uma tese não. Então, quando a gente está dizendo... como tese, a retirada de uma qualificadora, a gente está dizendo que a lei está sendo mal aplicada naquele caso. Então, e o juiz também, ele está ali aplicando o procedimento e a gente está fiscalizando, olha, pera lá, não é bem assim. Mas, enfim, eles notaram que essa é a minha postura, é o meu jeito de ser, eu não estou ali para ganhar o meu salário, né? Simplesmente no final do mês e deixar a coisa correr, e não sei se eles estavam acostumados, né, a deixar a coisa correr do jeito que eles queriam, né, que ele fazia, e hoje em dia eu faço questão que as coisas sejam feitas da forma que a lei determina, entendeu? Então, apesar de ser veemente, combativo, eu respeito todos os promotores, não levo nada para o lado pessoal, tanto é que tem 5 promotores lá. Hoje, na Ceilândia, tem um novato, né? Tem um novato que eu fiz apenas um júri, o penúltimo júri lá. Mas todos conversam comigo, tem meu telefone, às vezes eu preciso falar algo, falo. Eles precisam, não tem problema nenhum em relação a isso. E sabem que eu sou uma pessoa extremamente íntegra e honesta ali. Só o meu trabalho é feito da melhor forma possível, dentro daquilo que o processo me permite e que a lei me permite. Então, não tem essa de querer, porque é chato. Hoje já viram que é chato porque talvez eu dê mais trabalho a eles, né? Eu costumo dizer muito isso, né? Que raramente eles deixam de ir à réplica comigo. E eu começo a réplica falando isso, que eu me sinto até honrado, né? De todas as vezes eles irem à réplica e eu vir à réplica porque meus argumentos incomodaram. Sim. Né? Incomodaram. Então, assim, talvez o chato em razão de eu dar mais trabalho. E o que eu digo sempre, eles têm que gostar disso, porque o produto que sai do embate entre acusação e defesa, um embate sério, um embate técnico, um embate... É justiça. Quando entendeu? não é pessoal, é justiça. Picuinha, né? E isso eu fico me perguntando, gostaria que fosse como? Que eles fossem lá, falassem o que eles quisessem e as pessoas acatassem, tá tudo certo e vão... Isso é sinônimo de justiça? Não é unilateral. Pois é, então... essa questão aí, mas eu estou acostumado, quem me conhece de mais próximo sabe que não é uma questão de ser chato, é uma questão de trabalhar com convicção, né? Eu sou convicto do que eu peço em plenário sempre, e talvez é isso que incomode um pouco. Ô, Ricão, essa aqui eu vou mostrar como foi nesse dia. Que assim, algumas das perguntas que eu percebi que a galera tem muito, e eu vou te perguntar também, como o advogado pode auxiliar, essa questão de como que a defensoria é escolhida, se eventualmente uma pessoa por estratégia escolhe um defensor,
esse backstage você já trouxe, mas a relação com o advogado, porque grande parte do nosso público realmente são operadores do direito, mas também tem um público que assiste só para assistir, que não é da área e se aproxima de um tema. Nós recebemos o professor Kenyon na semana passada, né, que foi sobre oficial de justiça, como que era cumprido. Então, algumas informações que o pessoal já mandou um feedback. Pô, não sabia que você tem que contratar um caminhão para fazer um despejo. Várias informações massas, assim, que eu também quero extrair de ti. Mas essa aqui, Henrique, eu vou fazer. No dia que a gente fez o plenário junto, do nada, Thiago chega, levanta. A senhora estava tendo um caso com fulano? Por que fulano tá aqui? Bicho, do nada o Thiago me tira. Do nada. Ele conversou. O cara foi. Eu não lembro se foi a mulher ou se foi o cara que apareceu. Eu sei que veio esse negócio do caso. Assim, foi uma sacada na hora que todo mundo ficou olhando assim, velho, de onde que esse maluco tirou isso? Aí a pessoa tava na plateia assistindo, aí ficou de pé, aí bateu boca. E aí o promotor ficou maluco. Na época, o juiz, eu guardo muita admiração por ele. Eu falo assim, até quando são pessoas que eu gosto bastante, eu falo nomes. Assim como eu já tinha falado isso várias vezes, é o do Dr. Caio Todd também, um juiz mais novo, sabe, que foi do núcleo de prática. Sim. Então ele tem uma outra pegada, né? Ele sabe como é o lado da advocacia. E aí ele foi lá e só falou assim, não, doutor, tô ouvindo. E aí te ouviu e tu falando a questão lá da traição, o outro levantou e aí o promotor... E aí tu fez a pergunta que na hora eu senti, que foi quando o promotor pegou e deu aquela tremida. Quando ele começou a reclamar do procedimento, aí ele pegou e falou assim, vamos descobrir a verdade. Você falou assim, vamos descobrir a verdade? Eu lembro perfeitamente. Ouve! Vamos ouvi-lo? E aí... Na hora desconversou, e ali, eu acho que ali, sabe, quando dá aquela pancada final, assim, porque ele já tinha apanhado bastante, mas aquela ali foi a pedrada final, porque ele não tava mais querendo a verdade, ele simplesmente queria seguir o procedimento, acabou. Ele queria correr ali naquele dia, né? Queria ir embora. Tem algumas nuances desse plenário interessantíssimas, né? A primeira, assim, que você falou aqui, a gente não comentou, né? Fazer júri com advogados que você não conhece. Uhum. Né? Você falou assim, poxa, fazer júri com outro advogado, isso é muito complicado, porque a gente não tem controle do outro advogado. Sim. E o outro advogado pode botar tudo a perder. Né? Eu tenho experiências péssimas, infelizmente, ao fazer júri de mais de um réu com advogados particulares, infelizmente. Uhum. E creio que a única experiência muito bacana que eu tive com advogados particulares foi com você e com o Eduardo. Oh, que massa. E não você sabe disso, eu sou uma pessoa extremamente sincera, não é porque eu estou aqui na sua frente de forma nenhuma, até porque o resultado do júri fala por si só. Sim. Né? Mas eu lembro da minha preocupação. Eu falei, poxa, esses dois meninos, esses dois garotos vão fazer júri aqui. E aí eu chamei, e assim, né, e um pouco até mas é normal, é a preocupação, né, um pouco assim vamos dizer assim, arrogância ou prepotência da minha parte, né, mas por conta da preocupação. Mas óbvio que eu não fui mal educado com vocês, não, mas eu chamei pra gente traçar a estratégia e eu querendo capitanear, né? Colocar, pô, vamos fazer assim, assim, assado. E eu achei massa a postura de vocês, que vocês foram extremamente humildes, né? E dizer, não, doutor, tudo certo, vamos fazer assim, tá bom, coisa e tal. E qual era a estratégia naquele dia? Eu lembro bastante. Era que eu falasse no início e no final. Sim. Não sei se você lembra. Eu lembro. Né? Porque, assim, o início ele é impactante e o final é o fecho, né? Então, assim... eu falei, poxa, eu vou deixar essa garotada falar, né, no meio, né, e eu vou falar no início e no final. E aí, para fechar essa parte, quando vocês começaram a falar, né, que foram vocês dois juntos lá, nossa, me surpreendeu positivamente, que eu falei, caramba, velho, que massa. Tu lembra que eu fiquei do seu lado, assim? Ajudou demais, e aí eu falei, não, pode seguir, aí segue, vai até o final, pode ir tranquilo. E aí foi muito boa a atuação de vocês, muito boa mesmo, né, muito, muito legal, muito técnico, e a parte também da questão do júri que não é técnica, que o Eduardo utilizou, lembro bem daquela época, falando inclusive da Bíblia, que é uma fonte também muito boa no Tribunal do Júri. Você falou sobre, não sei se foi física ou foi química, uma coisa na assim, época, uma coisa assim, foi bem bacana. Pessoa. Mas voltando ao que você me perguntou, júri é fantástico, né? O que acontece em plenário. Esse plenário estava especialmente cheio a plateia, porque eram de 3 rapazes como nós, né? Sim. Um, inclusive, advogado, foi o meu assistido à época. Os outros 2 eram irmãos, unilaterais dele.
E pessoas sem passagem, sem nenhum problema com a justiça, e as famílias estavam preocupadas lá. Envolvia a morte de um tio que tinha inúmeras passagens, tinha saído há pouco tempo da cadeia, e a gente não entendia porque parte da família, né, estava ali meio que acusando os garotos, né? Foi uma briga que acabou o rapaz caindo, batendo a cabeça e vindo a morrer depois de um tempo por conta desse trauma na cabeça. E a gente ficava sem entender, né, o porquê alguns familiares com tanto interesse, né, como testemunhas na condenação dessas 3 pessoas. E o promotor, na época, Dr. Kleber, né, que é colega meu lá de trabalho e a gente tem uma boa relação, ficou na sustentação, lembro bem, se alguém trouxer algum motivo aqui para uma tia estar mentindo, como diz a defesa, se trouxer eu sou o primeiro a pedir absolvição. Começou a falar e repetir isso. Eu saí para a defensoria para pegar algum livro, para ir na sala da defensoria no fórum. E foi me acompanhando o pai dos garotos, o pai dos garotos e um tio deles, né? E eu indo na defensoria, doutor, aí você não dá muito ouvido que é família, né? Você tá com pressa, coisa e tal. Sim. E ele começou a falar, sim, pode falar, vai falando, que eu tô ouvindo. Aí a gente foi caminhando, ele falando, essa mulher ela quer me prejudicar, né? Porque aconteceu, aí começou a falar sobre infidelidades, né? Algumas situações mais íntimas lá. E aí eu parei, como é? Aconteceu isso, isso e isso. E aí começou a falar e quando eu voltei pro plenário, eu falei, doutor Kleber, o senhor não falou isso, aquilo, outro? Vamos agora parar o júri para ouvir uma testemunha aqui? Aí não vai, porque era pura retórica, né? Sim. Pura retórica. Aí não quis, né? Vamos parar aqui, se eu aceitar, o senhor aceitar, a gente ouve uma testemunha aqui e a gente vai ver o motivo pelo qual essas pessoas estão acusando esses garotos. Ah, não, porque aí o procedimento que não sei o que, tá. Falei, tá bom, o senhor não quer ouvi-la, mas eu vou dizer o que eu ouvi. Né? E a plateia cheia e essa pessoa lá. Aí eu descarreguei lá, falei, aconteceu isso, sobre traição, sobre cirurgia, sobre não sei o quê, sobre onde foi que foi encontrada, traindo a pessoa, o que aconteceu. Nossa, o plenário veio abaixo. Um burburinho do caramba, né? Aí você vê um detalhe, a pessoa eu andando na sala da defensoria, veio me falar. Enfim, foram todos absolvidos e o júri foi anulado. Pois é, essa do anulado aí, que ainda tem isso, viu, galera? Porque o tribunal do júri é um sistema bifásico, né? Ele é chamado de bicameral. Você tem um primeiro momento onde um juiz togado, ele vai fazer uma análise ali se preenche os requisitos mínimos para que você possa seguir para o tribunal do júri, né? Eu sou um cara totalmente contra a ideia de indúbio pro societate. Ainda bem que essa questão está cada vez mais sendo discutida no STJ, mas vou ligar a tecla SAP. Quando você tem ali indícios mínimos de autoria, que a pessoa que fez, e indícios mínimos da materialidade, que houve ali um óbito, uma tentativa de ceifar a vida de alguém, você tem ali uma convicção preliminar que permite que os jurados, esses são os juízes leigos que a gente fala, né? Eles vão estar fazendo essa apreciação por meio do conselho de sentença para verificar. Porque o crime do homem médio, que a gente fala, é a questão do homicídio. Ou seja, qualquer pessoa pode acabar cometendo um crime como esse. Então, nesses casos, quando se tem esse segundo momento, aí a gente sobressai aquela ideia inicial dos elementos escolhidos inicialmente para que haja um juízo, agora esse de convicção, de certeza, por isso que a gente fala de na dúvida absolve-se o réu, porque ali é o momento de criar certeza, porque se tiver dúvida, a ideia tem que ser a absolvição. Então, assim, depois desse momento, existe toda essa técnica, essa retórica, essa dialética, a forma que você vai apresentar seus argumentos, primeiro, para você tentar desconstituir essa ideia de elementos que não pode ser de forma precária, ele tem que ser de forma convincente, e isso é um papel do Ministério Público, na dúvida, absolva, e ao passo que a defesa tem que fazer com que a garantia dos direitos daquela pessoa que está lá, do assistido, do cliente, sejam respeitados. A gente não faz mágica. Aqui não foi tirar um coelho da cartola, muito pelo contrário. Enquanto o promotor ele queria um motivo, de fato foi encontrado o motivo. Não que não houvesse outros elementos de convicção suficientes, até porque a vítima, infelizmente, era uma alminha cebosa, tinha assim, um histórico horroroso, pessoa extremamente agressiva, enfim. E o caso era muito claro. Mas mesmo assim, tivemos que trabalhar com essa hipótese. Deu resultado. Agora, quando se recorre, vai para um tribunal de justiça, e o tribunal de justiça ele vai verificar a lisura do procedimento como um todo.
Então, assim, ele vai verificar se os elementos, se o procedimento foi cumprido, se os jurados não julgaram de forma contrária aos autos, e talvez tenha sido esse o fundamento, não? Sim. Era muito complexo, porque... Que dá um ódio. Esse aí dá uma raiva, né? Não, esse fundamento, ele é bem complexo e eu entendo que em algumas situações ele é válido, né? Mas são raras. Mas quando isso? Quando o jurado, por exemplo, nega a materialidade e tem um morto. E tá lá tudo, ninguém nem tá discutindo. Porque assim, se ele nega a materialidade porque a defesa está sustentando isso, não há nem o que se falar. Sim. Né? A defesa sustentou algo e foi acatado. Agora, se ninguém está sustentando e o jurado nega, né, tem juízes que vão refazer a votação. Sim. E a solução talvez seja anular. Porque refazer a votação você está induzindo, dizendo que está. Então, refazer que está errado. Então você está impondo a sua verdade, a sua decisão naquele caso, e não é do jurado. Então, a mesma coisa se diga em relação à autoria. Se a defesa não está discutindo a autoria e o Ministério Público também não, pede o voto sim, e o jurado nega a autoria, há um problema aí. Então, a decisão do jurado é manifestamente contrária à prova dos autos. Agora, quando a defesa tem tese, está apresentando aquela tese, a tese é acolhida, como é que você pode dizer que... Senão você entra na convicção, você entra no mérito, não tem como. Justamente. Então, há uma má aplicação, né, desse artigo aí, e aí o tribunal entra no mérito, vai analisar se realmente a decisão foi contrária à prova dos autos, né, e ainda entra por outras questões mais complexas ainda, que é a questão absolvido no genérico. Nem que não é prova, não requer prova. Não requer prova. No genérico não dá para você saber se foi pela legítima defesa ou se o jurado simplesmente perdoou. Sim, clemência. Certo? E você não precisa sustentar a clemência. O jurado, ele pode ter, de modo próprio, decidido pela clemência, né? Tanto é que, se eu não peço absolvição, o promotor não pede absolvição, o quesito absolutório era obrigatório. E pode acontecer de absolver. Já aconteceu uma vez comigo. Sério? Em plenário, sim. Eu não pedi absolvição, nem o promotor. E foi 4-3, absolvido. Sério mesmo? Seríssimo. E foi pro tribunal, o promotor recorreu, foi pro tribunal, o tribunal manteve a absolvição. Não, agora eu fiquei até mais curioso. Pera aí, eu ia te perguntar em algum momento se teve algum réu em defesa, alguma coisa que o juiz teve que parar, mas não. Esse aí eu acho que é... Mas comigo, acho que não, né? Assim, defesa comigo... por exemplo, de um colega que fez alguma coisa. Comigo, né? Assim, junto, né? Não, nunca teve, não. Até porque, quando eu tô no júri... Você faz isso aqui, né? Eu não sei, assim, se a pessoa me permitir, eu também vejo a questão do profissional que está do lado, né? Porque, assim, eu não quero chegar e tomar o espaço, né? Sim. Então, assim, eu converso, eu vejo como está sendo a atuação, eu vejo a abertura que o colega dá, né? O advogado me dá para atuar. Entendeu? Tem advogado que chega lá, não, doutor, fica à vontade, pode falar o tanto que você quiser e pode defender o tanto que você quiser. E eu vou lá e faço a defesa conjunta, porque a gente está ali, normalmente o caso é imbricado, entendeu? Não tem como você defender um sem defender o outro, entendeu? Então eu faço dessa forma. Mas aconteceu aconteceu uma vez comigo, né? Porque o normal, infelizmente, é o promotor estar pedindo daquela forma. Olha, eu tô pedindo absolvição, mas vocês são soberanos. Sim. Isso aí é um absurdo, né? Completo, porque assim, se o órgão técnico, se o dominus litis, né, da acusação está retirando essa acusação, vamos dizer assim, não tem nem que ser votado, né? Não tem que ser votado. O júri devia ser... o júri devia ser dissolvido ali, o conselho de sentença dissolvido, acabou o júri, tá absolvido, para não correr o risco de se condenar, e se condena e se mantém ainda no Brasil, nos tempos de hoje, né? E é por isso que eu digo, não demole quando o promotor pedir absolvição, mesmo ele sendo um cara dos mais justos, olha, não, absolvição, pode absolver, e sem fazer essa sacanagem de dizer assim, mas vocês são... Né? Mas vocês são, não sei, a prova eu não estou convencido, mas vocês podem estar, coisa e tal. Piorou. Aí você tem que fazer uma sustentação mesmo pesada. E bater, inclusive, nessa conduta do promotor de justiça. Mas já aconteceu, curiosamente, uma vez que eu não estava pedindo absolvição no caso, e o promotor
pedindo a condenação, foi absolvido. Que loucura. Foi absolvido e foi mantida a decisão do tribunal. Que tem que ser mantida, porque a justiça do tribunal do júri, eu falo isso sempre, ela não é da defesa, ela não é do juiz togado, ela não é do promotor. Ela é a justiça dos jurados, né? A maioria. Então a gente tem que respeitar isso, porque eu falo direto, a justiça não é um copo, a justiça não é um microfone, a justiça é uma construção subjetiva. Sim. E no júri vai ser o resultado de 4 votos, num sentido. Do jurado, tem que respeitar. E a anulação do caso, ele foi... Então, a anulação do caso, como eu estava falando, né, e a gente vai por outros caminhos, cada réu naquele caso, naquele processo, tinha uma conduta diferente. Então, assim, eles não foram absolvidos pelo mesmo quesito todos. Sim. Né? Um foi pela legítima defesa, né? Um foi por negativa de autoria. Isso. Tá? Inclusive o seu. Pois é, por negativa de autoria. E o outro, eu nem lembro se foi negativa de autoria também, ou foi... Eu acho que estava no meio da legítima defesa. Porque... Enfim, eu não lembro agora. Aí o que acontece? Ora... O meu deu negativa de autoria, né? O meu deu negativa de autoria, porque ele não teria agredido. E aí eu acho que o tribunal, em um dos casos ali, ele anulou, acho que pelo meu, né? Pô, ele tem prova, sim, que ele estava lá, que ele agrediu o outro. Mas assim, se o outro foi por legítima defesa, foi no absolutório, o meu agiu Sim, de igual modo. Exatamente. Entendeu? Se ele agiu de igual modo. Então, tinha uma complexidade, né, nesse caso, mas, enfim, foi anulado e aí acabei fazendo com o Antônio, né, o segundo júri, e foram absolvidos em quesitos diferentes. Não lembro de se todos, né, porque Sim. A gente apresentou teses também, não diversas assim, mas demos mais ênfase, acho que nesse segundo júri, porque é interessante isso, né? Quando você vai fazer um júri que foi anulado, ele está muito mais claro. Sim. Nas suas concepções jurídicas e argumentativas. O que vai falar? Está muito mais claro onde é a ênfase, onde é que... Então, assim, no segundo júri, as coisas já estavam muito mais claras. Porque eu já tinha passado por todo um procedimento, todo um júri, e aí eu acho que foi atendido naquela sentada as teses principais que nós fizemos, eu e o Antônio, em relação aos 3 acusados. Você lembra que a gente trocou uma ideia de, assim, que não tinha um meio termo, que a gente tinha... Sim. A gente foi pra tudo ou nada naquela época, né? A gente falou na época... Não, aí eu até falei, não, velho, aqui não tem como a gente ficar titubeando, não, porque senão pode perder as duas. E isso é uma pergunta, assim, é uma coisa que a gente vai fazer agora com todos os nossos convidados que têm, né, alguma atividade específica, para a questão do advogado. Cara, como que a postura do advogado, ou então a pessoa que está ali dividindo contigo, ela pode contribuir com a sua atividade? E agora eu quero que tu amplie o rol, assim, o advogado e o defensor público. O que você acha que, por exemplo, pode contribuir para o sucesso de vocês? É um contato prévio? Tem como entrar em contato contigo antes do júri? Claro, evidente. Como que é? Então, para o nosso espectador, ou ouvinte, assim, então, como funciona essa questão desse contato, dessa proximidade? Pois às vezes eu tomo a iniciativa de entrar em contato com o advogado, certo? Para falar sobre o plenário. E às vezes os advogados, eles entram em contato comigo. E às vezes nenhuma das duas partes entra em contato no dia, entra em contato. Mas o importante é a defesa ser una naquele dia. A não ser que exista ali um conflito, né, de interesses na defesa, ou seja, as defesas sejam conflitantes, um tá jogando pro outro. Sim. Né, que eu nunca peguei um caso desse, por exemplo, em plenário. Então, é importante que a defesa, na maioria desses casos, a defesa seja una, esteja consolidada, esteja falando a mesma língua, tá? E o contato em relação à minha pessoa... Todos os dias eu recebo mensagens, ontem mesmo, senhor doutor Tiago, né, pelo WhatsApp. Senhor doutor Tiago, sou. Senhor defensor, sou. Porque eu queria entrar com alimentos gravídicos, coisa e tal. Aí eu falei, poxa, olha, liga na defensoria, o número é tal, porque meu número está disponível na rede, está disponível, meu número pessoal, está disponível no site da defensoria, no meu Instagram também tem meu número. Então, assim, eu sou somente acessível. Não tem problema nenhum. E até assim, se precisar sentar para conversar, a parte, né, familiar da parte quer conversar comigo pessoalmente, a gente marca e conversa. Que está advogados que vão fazer plenário comigo, acho que é essencial. Então, assim,
sou muito acessível em relação a isso, acho essencial. E quando eu acho a necessidade, né, de conversar, eu vejo alguma necessidade ali premente que, preciso conversar antes do plenário, né, eu mesmo tomo a iniciativa. E se o advogado quiser entrar em contato, pode ficar à vontade. Apesar de que, assim, num ano faço, sei lá, no máximo uns 3 a 4 plenários com advogados, né? Uhum. E ajuda muito você ter uma defesa una. A advocacia, falando aqui agora para a advocacia privada, a advocacia no Tribunal do Júri no Brasil tem muito a crescer. Muito a crescer. Infelizmente, eu vejo pouco crescimento da advocacia no âmbito do Tribunal do Júri no Brasil. A gente pode ter um trabalho, claro que demanda dinheiro, demanda muita coisa, mas, por exemplo, uma coisa que eu acho salutar, eu acho que a Defensoria poderia ter isso, claro, é pedir demais, mas já pensou em fazer um júri simulado do seu caso antes de ir a plenário, com pessoas do povo? Nos Estados Unidos isso acontece há mais de 30 anos. E aqui no Brasil eu não vejo nem as pessoas falarem sobre isso. Uhum. E você saber assim, porque você votou. Claro, você está fazendo um simulado, você vai pegar a pessoa que você às vezes está pagando uma diária para a pessoa estar ali, ouvindo a exposição da defesa ou a exposição até da pessoa que está acusando também lá, de forma simulada, e os votos vão passando e depois você perguntar a cada uma delas o porquê você votou assim, nesse quesito. Para ela saber qual foi o argumento que convenceu ela. A gente não vê esse tipo de coisa, entendeu? Tem muito que se crescer aqui no Brasil e dá para fazer um trabalho excelente. Claro que requer o que é grana, a pessoa vai ter que te pagar. Sim. Mas tem muita coisa a ser feita no Tribunal do Júri, dá para fazer muita coisa. Outra coisa que o advogado particular, eu observo que não faz. Você vai fazer um júri na Ceilândia, algumas coisas você deve fazer. Primeira coisa, procura o defensor. Procura o defensor. Como é o juiz? Como é o promotor? Para se informar mesmo. Né? Sim, como é o juiz, como é o promotor. E mais, e agora o mais importante, como estão sendo os júris desse mês? Esse mês. Pra saber como é que estão os jurados? Outra coisa, eu analiso todas as atas anteriores ao júri que eu estou fazendo. Do mês. Se eu vou fazer um júri no final do mês só, eu vou analisar todas as atas. E se você tiver tempo, você tem que se debruçar em cada processo desse que já rolou naquele mês, para você utilizar como exemplo que o jurado já viu no mês, para você convencer. Lembra aquele caso? O promotor pediu absolvição? Ou o promotor pediu isso, aquilo, outro e foi absolvido, o senhor deve ter absolvido, porque eu vi que o senhor estava no conselho de sentença? Meu amigo, isso é um impacto violento. Sim. No jurado. Porque eu falo sempre, o júri é você falar... o grande lance do júri é você conseguir linkar a sua comunicação com o jurado. Se você tem informação de como o jurado pensa, você tem tudo. Né? E como é que você consegue extrair um pouco dessa forma de pensar? Com os júris passados. Claro, você não vai saber o voto dele, Sim. mas a probabilidade dele ter votado, né? naquele sentido... No caso anterior, porque foi absolvido ou condenado, é muito grande. Né? Você pode não falar que ele fez aquilo, mas que aquele conselho de sentença que ele participava tomou aquela decisão. Fora o susto, né? Porque você consegue fazer a leitura corporal. A pessoa, ela se lembra daquele caso, porque é muito impactante para quem tá ali. Mas pra gente é impactante os casos, imagina essa Então, assim, eu não vejo advogados particulares me procurando antes dos plenários para saber, por exemplo, quais os jurados assim, o senhor achou bom esse mês, né? Quem foram os jurados que teve, nos júris que teve absolvição com a defensoria? Será que não é medo? Porque, assim, não tem um contato, não é todo defensor que é tão aberto assim, porque convenhamos, como eu te falei, antes de defensor, Tiagão. Agora, não é todo mundo também que é tão aberto assim. Cara, eu acho que é mais mito, sabia? Eu falo... claro que eu falo muito mais por mim, Sim. Né? Mas, assim, eu não vejo, sincero e honestamente, na defensoria, esse tipo de vaidade, sabe? Existe uma dificuldade de você conversar com o defensor, principalmente as partes, porque, na maioria dos casos, o defensor tá cheio de trabalho, entendeu? E dá para ser resolvido aquele problema com assessoria. A assessoria vai informar, não que o defensor não tenha que estar apto, e eu estou sempre
aos meus assistidos e familiares, a atendê-los, né? Mas muitas vezes acontece dessa resistência, porque, pô, tá na audiência, cara. Fora da audiência, imagine aí os defensores das criminais de Ceilândia, que é 4 dias de audiência e todos os processos para fazer alegações finais, resposta à acusação, é uma loucura, não é fácil, entendeu? Mas não é essa questão, não quero falar, eu não vejo dessa forma de ser difícil. E principalmente no júri, que o volume é menor, a complexidade é muito maior, mas o volume é menor. Então, assim, o Antônio também tem um número na rede, né? O Antônio também é super acessível. Então, assim, eu acho que é mais um receio, uma ideia criada, né? Porque, infelizmente, no Brasil, as pessoas acham que ter um cargo público, né, de envergaduras maiores, como juízes, promotores, acabam, sei lá, se tornando pessoas acima das outras. Ou eu ocupo um cargo que me requer, né? Me requer muita responsabilidade no tribunal do júri, tá? Mas eu sou muito mais grato, né? Mais grato, assim, em termos, poxa, ser defensor público, de poder fazer esse trabalho, né? Mas sou consciente de que sou um servidor público como outro qualquer, né? Eu tenho que ser acessível, eu tenho que conversar com todos. Eu sou defensor público quando eu entro no tribunal do júri. Saiu dali, eu sou uma pessoa como qualquer outra. Eu converso com todos, né, sobre tudo. Eu não tenho essa de, não falo com isso, eu não falo com aquilo. E a maioria, eu acho que tá tomando consciência. Os servidores, juízes mais novos, promotores mais novos. Eu acho que essa ideia de não me toque, o intocável, o indisponível, o inacessível, isso existia muito, né? Na época que eu era estagiário, nossa, né, eu também. Era uma coisa assim que você falar com um juiz, eu falar com o juiz não, estagiário falar com o juiz não, falar assim, próprio advogado, né? Era uma coisa, mas hoje em dia eu acho que essa consciência, claro que vai sempre existir, né? Em todo lugar, quem se acha acima do bem e do mal, sim, que é isso e aquilo outro. Mas essa ideia tem se passado, acho que assim, tem sido dissipada ao longo dos anos, porque nós somos muito cobrados também, e a responsabilidade é muito grande, e nós somos, né, quem é juiz dentro do processo, fora do processo, ele é cidadão. Eu saí da defensoria, eu sou cidadão comum, eu não tenho mais direito do que absolutamente ninguém. Concordo. Né? Eu vou até acrescentar uma coisa, assim, ser humilde é muito importante no tribunal do júri, porque eu acho que você aprende, é um ambiente de aprendizado contínuo. Eu tinha um amigo, até se ele eventualmente assistir, eu tinha um amigo promotor, aprendi muito com aquele nosso júri. Assim, sempre é uma experiência diferente, com os magistrados, doutor Lucas, Caio. Então, assim, a gente aprende muito com o jogo, né? Inclusive, tem que ter espaço. E eu vou consignar aqui o meu abraço, viu? Rafael, eu sei que o último júri que a gente fez deu uma engalfinhada. Cara, a gente é amigo de trocentos júris já, a gente já tinha, sei lá, feito quantos, assim, a gente contava placar ainda, sabe? Amigo mesmo. Mas aí o último deu uma esquentada e de lá pra cá o vínculo deu uma rompida. Mas ele me falou o seguinte, no dia que nós conseguimos uma absolvição, eu lembro que eu recitei um poema que era dualismo, não é mal, nem é bom, é triste, és humano, e no perpétuo ideal que lhe devora reside justamente em seu peito, um demônio que urge em Deus que chora. Eu não lembro qual era a ideia, eu sei que era questão de um excesso, uma coisa, mataram fulano, mataram queimado o pai do cara, e o cara foi lá, ficou revoltado, e 2 anos depois encontrou o cara na frente dele, na parada, e o cara ainda riu e apontou pra ele fazendo assim, e aí ele, naquela circunstância, foi lá e empurrou o cara na rua, e o cara foi atropelado. Morreu? Morreu. E assim, eu lembro muito desse júri porque no final do júri ele deu parabéns e falou, você só tem que tomar cuidado com algumas coisas. Porque às vezes tu é muito técnico na fala. Às vezes tu pega uma coisa tão técnica e você não fez aquela forma de deglutinar assim, sabe? E ele ainda falou assim, hoje você teve jurados aqui que todos eram professores. A gente tinha feito dever de casa, a gente sabia, né? Então o nível acadêmico permitia você poder, mas assim, é uma coisa que você precisa se policiar. E aí, na hora, assim, ao invés de você pegar e falar, cala a boca, ganhei, sabe? Levar assim, não, ganhei. Não, eu fiquei pensando nisso. Por vezes, é tão comum a nossa fala
que a gente não percebe que nem está sendo entendido do outro lado. Então, acho que a questão da humildade, ela é uma coisa que tem que permear, assim, todos que trabalham no tribunal do júri, porque é um momento de aprendizado. Aquela loucura que aconteceu naquele, a questão de quanto tempo não demorei para começar a trocar de roupa do acusado? Sabe, para começar a levar a roupa, para pedir autorização, de sentar do lado, aquele negócio de ficar um pouquinho mais em pé, de ter o contato, de ter o approach, de apontar, de sentir a dor do jurado e transmitir para aquele caso. Então, assim, são coisas que realmente você precisa ter humildade. E você vai aprender com quem tem experiência. Não pode chegar igual um pavão, né? Não, de forma nenhuma. Porque você chega lá... O tribunal do júri é muito sensível. Você vai aprendendo, né, com experiências. Eu acho que no início eu era mais... eu discutia mais com o promotor de justiça, eu batia mais de frente, tá? E isso pode ser ruim, porque assim, a medida é muito tênue entre a arrogância, né, e a autoridade pelo argumento. Sim. Tá? O que o jurado pode sentir ali, você não tem como controlar. Tá? Então, assim, às vezes você cai em provocações justamente para demonstrar isso. Hoje em dia, não me tira do sério. Não pode me falar de tudo, absolutamente tudo, me xingar de tudo que quiser, não me tira do sério. Tá? E, assim, normalmente o que eu vejo é os promotores de justiça perderem essa linha. Sim, entendeu? é E muito acabar se tornando arrogante aos olhos dos jurados. E os jurados, e se você souber explorar isso, os jurados, eles compram, né, essa questão. Realmente, por que ele está falando assim? Por que a ideia dele está sendo exposta dessa forma? Por que ele está querendo impor dessa forma? Por que ele está sendo tão grosseiro? Né? Então, assim, o jurado não gosta de grosseria, não gosta de arbitrariedade. Então, você tem que saber até onde ir, mas também você não pode se mostrar submisso. Sim. Ao promotor de justiça, tá? Senão você é então, atropelado. o jurado pode pensar também, se não sabe de nada, quem sabe é o promotor. Sim. Então, assim, tem que saber. E isso é feeling. Isso é o que vai diferenciar a minha atuação da tua. A minha atuação do outro. É de cada um. E a experiência de cada um. É momento. Júri é momento. É igual um jogo de futebol. A bola ela é lançada com uma intensidade, né? Com uma altura. A bola é de um jeito num jogo, tá molhada, tá seca. Então, assim, o jogador precisa se adaptar rapidamente àquela situação daquele momento. E o júri é isso, né? Você precisar se adaptar àquela circunstância ali. Tem que tomar cuidado com absolutamente tudo no tribunal do júri. Quando você entra como advogado, você está sendo julgado, né, por todos. Do momento que você entra ao momento que você está saindo. Então, assim, de muito cuidado no tribunal do júri, porque os jurados estão te julgando o tempo inteiro ali. Às vezes, uma fala mal colocada, e é por isso que que eu falo sempre, pô, eu não tenho controle sobre o outro, o colega que está lá. E é por isso que eu não trabalho, né, com todo respeito, com colaboradores, com estagiários, a responsabilidade ali é toda minha, sabe? Eu sou pago, e muito bem pago, para isso. Para ter essa responsabilidade. Aí eu estou fazendo um júri muito bom e num caminho muito bom, o promotor de justiça vai e provoca um colaborador que é inexperiente. E aí ele dá uma resposta, ele fala algo que acaba botando o júri a perder, entendeu? Então, assim, eu prefiro evitar. Acho que a responsabilidade é minha. Se tiver que errar, que eu não sou infalível, erro eu, entendeu? Mas é isso. Essa questão do estagiário, eu tenho até que te agradecer. Teve uma aluna minha, cara. E assim, sabe aqueles pequenos atos que a gente faz, que a gente muda a vida dos outros e não percebe? Teve uma aluna minha que te procurou. Eu não lembro se foi pós-pandemia. E eu falei que eu tinha um amigo na Ceilândia, no Tribunal do Júri, da Defensoria de lá. E aí tu foi lá e colocou ela na bancada do teu lado com a toguinha, colocou bonitinho. E ela ficou te acompanhando. Eu lembro de uma pessoa ter me procurado falando de você, mas eu não tô lembrado da fisionomia. E aí ela falou isso, e aí dali pra frente, assim, a cabeça dela mudou. Agora, sabe aquela aluna que, poxa, foi com gás, ávida, assim. Cara, isso daí foi sensacional. Aquela ideia de fazer pequenos atos que você acaba reverberando. Sim. E então, pra dar aquela encerrada, eu vou colocar uma polêmicazinha. No caso, não vai ser muito polêmico, não. Tem o júri já é uma polêmica. Mas eu acho que essa aqui, o Ricão vai concordar comigo que faz sentido. Sua opinião, pode ser objetivo, sobre a questão dessa nova geração de advogados, TikTok, bota ali, ó, filmando. Eu tenho uma posição, depois eu vou falar, que é filmar aqui o julgamento e se preocupar mais com
a questão social, da mídia social do que propriamente jurado. Que é o bater no promotor, essa exposição a todo custo. Pois é, isso que você falou no final, bater no promotor, né? Bater no promotor, no sentido de querer mitar, né? Para colocar na rede social, isso é absolutamente desnecessário e contraproducente, né? Porque o que importa, no final das contas, é o resultado, né? Júri não se faz bem, se faz eficiente, né? Júri não se faz para aparecer, se faz para defender. Então, assim, eu sou muito crítico, né? E eu não tenho, por exemplo, tem algumas pessoas que ficam insistindo para eu gravar meus plenários. Para efeito até didático, né? Mas eu tenho muita preocupação em relação a isso, né? A gravar meus plenários, por inúmeras razões. Uma delas é o próprio promotor no dia tá dizendo, aí ó, tá gravando para expor na mídia, para querer imitar, para querer... Isso pode gerar um problema em relação aos jurados e, no final das contas, prejudicar o meu assistido. Sim. Entendeu? Então, assim, eu gravei um dos últimos júris aí, acho que, não sei nem se foi esse ano, cara, mas eu acho que, eu não lembro agora se foi esse ano, gravei um só aparecendo a mim e o Antônio, e a gente falando pro jurado. O júri se faz pro jurado, não se Sim. faz não se faz nem pra plateia. Exato. Eu não olho, eu raramente olho pra plateia. Eu tô olhando pro jurado, tô falando pra ele. Às vezes o promotor, essa semana o promotor tá falando, me responda tal coisa, né? Aqueles apartes sem ser apartes. Doutor, seja sincero, me responda tal coisa. Doutor, eu não tô aqui pra te responder. Eu tô aqui pra falar aos jurados. Se os jurados tiverem perguntas, eu respondo. Eu não tô trabalhando aqui para o senhor. Entendeu? Então, E a preocupação, essa preocupação com internet, eu tenho Eu sou muito crítico, né? Em relação a quase tudo na vida, eu sou muito crítico. Muito exigente. Eu me cobro muito e eu sou muito crítico também. Então, assim, internet eu acho fantástico, né? Uma ferramenta maravilhosa, mas causa também muitos problemas. Muitos problemas. É muito fácil hoje você ter a informação, né? Porque assim, você abriu, você vê a informação do último julgamento do STF, você vê... Só que você não lê nada, pô. Você não lê um informativo, você ouve a informação dos outros, como o outro passou, e as pessoas estão perdendo... já há muito tempo, perdendo a questão da concentração, da dedicação, de ler, de estudar a fundo as coisas e querem colocar só a gravaçãozinha do momento do mito. Se ele colocasse todas as vezes que ele fosse fazer algo e todas as vezes ele tivesse sucesso, ótimo. Sei que o advogado particular, ele precisa viver da advocacia e é um meio, uma ferramenta excelente de divulgação, né? Só que eu acho que tem muita gente que passa dos limites, né? Além de passar dos limites, eu acho que é infeliz no que publica, né? Infeliz, assim. Até, às vezes, essa questão de bater no promotor. Outro dia até coloquei, né? Fiz uma crítica que eu acho... tenho todas as críticas, né? Essa questão, pra cima deles. Tô amolando o machado. A defesa não para. Esse tipo de coisa eu acho... Sabe, desnecessário, não tem sentido. Pô. A defesa, ela para, sim. Né? E um dos momentos, eu falo isso direto nos cursos, um dos momentos que eu mais reflito sobre os plenários, sobre os argumentos, é quando eu estou parado. Né? Quando eu estou pedalando, é quando eu estou descansando, é quando eu estou refletindo sobre outras coisas. Mas não, para, você não vai para cima de ninguém, faça o seu melhor. Eu sou dessa política, certo? Então, assim, eu acho que a internet é muito boa para umas coisas e acaba prejudicando em outras, porque as pessoas hoje vivem atrás de likes e, mais que isso, querem conquistar os clientes através dessas publicidades, desses tipos de publicações. E eu acho que você pode até conquistar, né, de início, mas não vai manter. Não mantém. Você não vai manter. Então, assim, acho que tem que ser muito cuidado e a advocacia criminal tem que ser sóbria, certo? Não pode ser um negócio de brincadeira, tá ali, polêmico o tempo inteiro, sabe? Eu acho que tem que ter sobriedade, né? Qual é o cliente que você quer? Você quer o desavisado ou você quer o cliente que realmente vai te pagar de uma forma justa, um dinheiro alto? Você, como cliente, você ia pagar
a um advogado TikToker, todos os dias uma firula no TikTok, no Instagram, coisa e tal, você ia pagar alto nessa sua defesa ou você vai pagar alto nessa defesa do cara que você já viu lá sustentando no STF, sustentando no Tribunal de Justiça, tendo os resultados, dando entrevistas sérias, curtas, quando tem que dar, não é ficar querendo ficar atrás de mídia o tempo inteiro. O advogado criminal, às vezes você precisa falar com a mídia, mas você tem que ser curto e grosso, entendeu? Você não tá... Porque aquilo ali pode se voltar contra você, aquela entrevista. Sim. Então, olha, meu cliente é inocente, se realmente foi inocente, vamos provar isso no processo, a acusação é extremamente injusta, ponto, e vamos embora, entendeu? Então, assim, trabalhe no processo. Isso aqui que eu te falei, melhor do que você tá fazendo no TikTok, publicando um monte de besteira, é você ir atrás de saber dos júris anteriores no mês, né? Muito mais importante do que... Só que tem a questão da prospecção. Não estou aqui também fazendo crítica generalizada, porque está todo mundo errado. Não é isso. Eu acho que tem que ter seriedade. A coisa tem que ser... É um campo sério. E tudo está virando uma grande brincadeira. Não, em momentos e momentos, né? Assim, quando você tira a onda por ter batido no promotor, algumas coisas estão muito erradas. Até porque, assim, você não reconhece nem a importância do órgão acusatório. Entendeu? Você coloca assim, advogado batendo em promotor, então colocando o promotor no lugar dele. Cara, o lugar dele é lá, você que tá entrando aqui nesse jogo, ele tá lá todo dia. Você tem que aprender como que o jogo é jogado. E eu lembro que nesse dia, eu não costumo comentar não, pra não entrar nessas confusões. Mas nesse dia eu falei assim, cara, se o cliente dele não foi prejudicado, tudo bem. Mas entenda, qual é a visão do tribunal, de um camarada que já se mostra agressivo gratuitamente? Assim, é uma divergência, pô. Uma divergência. Não precisa pegar e depois expor aquela situação pra cantar de galo. Até porque é aquela história. Sempre vai ter algum momento onde você vai estar por baixo. Com certeza, com certeza. Sempre. Eu tenho o costume de publicar todos os meus júris, né? Assim, publicar hoje, pelo menos, eu publicava antes todos na sequência. Não é só o que eu ganhei vou colocar aqui. Não, publicava todos como tinha acontecido o caso, qual era o resultado. Hoje, por conta de preguiça mesmo, né? De você fazer toda a narrativa ali. Porque você chega muito cansado do júri, né? Sim. E acaba, passa um dia, passa outro, você já esqueceu alguns detalhes, acaba que... Enfim, mas eu publico todas as minhas folhas de votação com finalidade acadêmica, assim, com finalidade de conhecimento, né? As folhas de votação, independente do resultado. Não estou ali para querer... essa coisa de dizer, né? Essas pessoas, porque ganhei. No júri tá mentindo, né? Não tem como. Eu fiz um júri, não sei quando foi, recente aí, disse que aí o advogado falava para mim assim, não, vou para cima. Veio me perguntar o que é que, né, devia fazer e eu dei a minha opinião sobre o cliente dele no dia e, não, eu vou para cima, eu nunca perdi um júri, não vai ser hoje, que não sei o quê, papapá. E, no final das contas, a gente sabe que isso é muita conversa, né? Quem nunca perdeu um júri, ou nunca fez, ou só fez um. Ou só fez um ou dois, deu uma sorte ali, mas não tem costume de fazer, né? E aí, eu cá comigo pensando, eu falei, vai ser hoje. Vai ser hoje. Hoje vem. Vai ser hoje. E aí, no final do júri, até, porque, de forma sarcástica, né? Eu falei, foi hoje, né, doutor? Aí ainda brinquei, deve ter sido porque eu prejudiquei aqui a atuação. Brincadeira. Pra caramba, né? Eu prejudiquei. Eu duvido que você falou calma assim, Thiago. Não, mas falei. Foi desse calminho. Falei calmo, tranquilo, mas assim, de forma irônica, né? Porque, não dá, você tem que ouvir certas coisas ali, cara. É impressionante. Mas é isso, o Tribunal do Júri é uma cachaça, cara. É uma cachaça boa, um vício bom, um vício da defesa, sabe? De defender quem tá ali e que se agarra em você como a única, né, um fio de luz no fim do túnel. E me encontrei no Tribunal do Júri, amo atuar no Tribunal do Júri e acho que sou útil socialmente, né? No Tribunal do Júri. Então, eu quero que Deus me permita ficar muitos anos fazendo plenário, é o que eu gosto de fazer. Quando eu não tenho, né, até me coloco à disposição da defensoria, falo com os coordenadores, né, os colegas me pedem, esse júri de Brasília mesmo foi uma colega que me pediu para ir lá auxiliá-la, né, porque é nova na carreira, e sempre que os colegas me pedem, eu vou.
A não ser que eu tenha júri no dia, eu tenha alguma impossibilidade realmente, mas sempre vou, porque é o que eu gosto de fazer, cara. Eu gosto de fazer sendo útil. E eu gosto tanto de fazer que eu brinco que, assim, pra mim eu tô de férias, cara. Eternas férias, não tem esse... É uma responsabilidade imensa, mas é isso que eu gosto de fazer. Quando você gosta de fazer algo, né? É leve. É leve. Por mais que seja seu trabalho, né? Leve no sentido de dizer assim, poxa, de você, ter que trabalhar, Sim. sabe? Ter que trabalhar e eu não... Não, eu adoro as divergências do Tribunal do Júri. A gente tem que aceitar que não somos perfeitos, que somos falíveis, né? Que nem todo caso vai dar certo, né? E eu tenho essa característica, né? De não sofrer com os resultados, né? Talvez eu sofra mais com uma atuação desleal, certo? Isso machuca. Eu também... Com a atuação desleal, escrota, né? Que existe, a gente sabe que Muito, existe. mas muito. Do que com o resultado, sabe? A forma como aquele resultado foi alcançado pelo adversário, talvez me incomode mais Você do já que o próprio resultado. oprimido, assim, magistrado e promotor? Eu tenho um caso. Esse me dói. Que foi um caso famoso, que não quero expor ninguém, mas onde o promotor chegou pra mãe e falou assim: você tocou no corpo gelado do seu filho quando foi fazer o reconhecimento? Cara, na hora que ele foi falar isso, eu já me insurgi de pronto. Porque, assim, a mãe era muito apegada ao filho. E aí, quando ele falou isso, ele quebrou a mãe. E, assim, dali pra frente, não saía mais nada, porque ela não conseguia mais falar. E aí, eu me insurgi com a pergunta, e aí, o magistrado perguntou: não, tem direito de saber. Falei, não, mas isso não tem nada a ver, a pessoa já tá morta, não tem o que acrescentar aos fatos do caso. E depois disso, velho, o clima que ficou no plenário, assim, acabou, destruiu o plenário, ficou muito, muito complicado. E aí, em certo momento, eu peguei nos debates, eu lembro, esse cara falou de ti, inclusive, e eu virei pra Mal. ele, falou mal. E aí eu lembro que eu virei pra ele, eu falei exatamente assim: tem que ser muito escroto pra vir aqui e perguntar pra mãe da vítima sobre essa situação, porque isso não é sensibilidade. É a falta dela, é a ausência dela, porque tá expondo novamente toda aquela dor, porque o tribunal do júri não é uma palhaçada. Aí chega, aqui tá falando que eu tô, não sei o que, palhaço, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí virou aquela parada, assim, sabe? E o tribunal fechou 4-13, a gente perdeu. Mas eu sei que é aquela história de refletir, né? O momento. E eu me senti oprimido pelo sistema como um todo, porque você vai, você grita, você fala, você bate, você discute, você tenta. E aí quando você tem um magistrado que acaba endossando isso, velho. Mas isso é normal, velho, no tribunal do júri. Você acha que os magistrados estão mais com a defesa ou com a acusação? Com a acusação. Então, essa opressão já é sistêmica. E, assim, esse exemplo que você deu, esse caso que você deu aí, cara, infelizmente, faz parte do jogo. Sim. Entendeu? Faz parte do jogo e se insurgir naquele momento, como você fez, eu creio que não tenha contribuição nenhuma para o caso. Talvez só prejudica a você mesmo, porque a pergunta já foi feita. A pergunta já foi feita, talvez a resposta já tenha sido dada, a mulher... Entendeu? Então, assim, e não tem como você impedir a pergunta. Né? Porque ela já então, foi, assim, não tem mesmo. Você não tem como você, previamente, se passasse a lista que vai perguntar. Então, assim, fez. Aí eu acho que você tem que deixar para a sustentação, se rebater aquilo. Eu já fiz plenários com esse aspecto aí. Um plenário especificamente me marcou muito que até eu chorei no depoimento da filha da vítima. Né? O promotor, a promotora, perguntando: como é que você se sente agora sem seu pai? Como é que você se vê daqui a... Você sente falta dos conselhos dele? Você começou... Você acha que eu ia me insurgir? Né? Quer dizer, a defesa já é tida como alguém sensível. Sim. Né? Aí eu ainda me insurgi, mas excelência, para causar aquele climão, deixei. Né? E ela falando, e ela chorando, e as lágrimas veio aos meus olhos de todos os jurados. De todos os jurados. Tá? Mas era uma negativa de autoria, né? E aí eu utilizei, aí você... Você consegue... É a grande
virtude do tribuno é você se sair de problemas e de argumentações difíceis, né? Como essa. E aí, nesse dia, eu lembro que eu até falei, olha, eu entendo a dor que ela está passando, né? Eu entendo, respeito muito a dor que ela está passando, mas como ela, também perdi um pai, né? E perdi um pai na idade dela, certo? Por isso que eu entendo, eu sei o que estou falando, mas meu pai não tinha envolvimento com droga. Meu pai não tinha isso e aquilo. A vida acontece mortes, e eu aprendi isso muito cedo com a morte do meu pai, e cada um vai sofrer a sua maneira, né? E meu pai faleceu com 38 anos, eu tinha 15 anos de idade, tá? E eu tive que lidar com isso. E meu pai morreu trabalhando, tá? Não foi com envolvimento com droga, sendo drogado, batendo uma mãe, coisa e tal. E mais, não é porque uma pessoa morreu que a gente está sensibilizado aqui agora com um testemunho, né, da filha, que a gente vai pegar o primeiro que a gente achar pela frente, que acha que foi, e condenar. Então, assim, ó, eu lamento e sinto a dor que ela está sentindo, mas a gente tem que separar as coisas. Então, você tem que ter essa expertise, né? O tribuno, eu acho que os diferenciais são esses, e você contra-argumentar, de você contra-sensibilizar os jurados com argumentos fortes também. Sim. Né? Mas isso faz parte do Ministério Público, né? Chega a ser, algumas vezes, até caricato, né? Ler aquele poema do morto que voltou para dizer que não teve possibilidade de ser julgado. Eu já estou acostumado também. Quando vão falar, eu falei, de novo, doutor, esse poema. Promotor da justiça, o meu cargo. Mas esse aí eu tenho argumentos já prontos, né? Esses aí eu já tenho. Eu tiro um calhamaço de matéria de jornais, de séries de Netflix, mostrando erros judiciais de pessoas que ficaram anos presas, e digo, sabe quem foi que pediu a acusação todas essas pessoas aqui? Foi um colega do doutor, o tal promotor de justiça, que cometeu uma tremenda injustiça. Então, sem essa aqui, ele acusa com as convicções dele, e eu defendo com as minhas convicções. Isso é o tribunal do júri. Isso é processo penal. Né? Eu acho que todo mundo já também tá... Aliás, na verdade, todo mundo não. Eu já vou até fazer uma chamada enquanto a gente despede aqui. Cara, eu recomendo o seu curso. Eu sou fã, obviamente, conheço seu trabalho já de anos. Então, assim, ó, quer pegar mais? Tiagão, quando você for lançar, solta lá nas redes, eu vou estar lá também. Eu vou estar lá. Eu prometo, eu vou lá. Eu vou também acompanhar. Vamos eu quero acompanhar seu trabalho de perto também. Vamos lá. E aprender bastante contigo. E assim, consignar agradecer, né, a presença do Dr. Thiago Almeida, nosso querido defensor público aqui, que trabalha de uma forma ímpar, sabe? Uma coisa assim, exemplar. Espelhem-se, conheçam, vá lá visitar, pega essas dicas. Hoje aqui já foram dicas preciosas, conheça o trabalho, entenda como funciona o Tribunal do Júri. Isso é importante para ti, vai te auxiliar a ser um profissional melhor. E se você é cidadão, também está assistindo, tem interesse em conhecer o trabalho, né, da Defensoria Pública como um todo, vai acompanhar, é interessante ver como funciona o Tribunal do Júri, perca aquele medo, aquele temor de participar, conheça como funciona a dinâmica, como que é o procedimento, que aquilo ali é encantador, realmente um momento de justiça. Tiagão, muito obrigado, eu só tenho que agradecer, viu? Isso, cara, eu agradeço aqui, falar de Tribunal do Júri para mim é sempre imensa satisfação, né? E ainda mais com um profissional como você, como o Eduardo, que não está aqui, mas também me senti convidado por ele. E estou sempre à disposição aí. Em relação ao curso, quem quiser aprender, né, encurtar alguns caminhos, né, comigo e com meu colega, o Dr. Antônio, que é um fenômeno, né, um cara de conhecimento assim, técnico-jurídico sem igual, né, acompanha nas minhas redes sociais lá, que é o único lugar também que a gente faz a divulgação de quando lançaremos. Esse ano não fizemos, né? Não fizemos o curso, vamos deixar para o próximo ano. E quando for lançado esse curso, a gente está vendo as possibilidades também de fazer até um online ou até um misto, né? Sim. De presencial com online. A gente vai divulgar isso aí, se for o caso, o ano que vem. Agradeço imensamente a todos que me convidaram aqui, especialmente a você, Felipe. Sucesso na sua carreira, e as portas da Defensoria, meu acesso está sempre livre para quem precisar, especialmente para vocês. Muito obrigado. É isso aí. Então, já segue lá, @podcast Pode Advogar, direto do plenário do júri, do plenário do júri. E @prof.rossi, e do Eduardo, como é que é agora, Henricão? Eduardo.farias. Né? Antigamente tem uma piada interna, se você não conhece, já pega os episódios anteriores, _ AX, raiz ao quadrado, do Eduardo.
Então é isso, muito obrigado. Até a próxima e tamo junto.